Olá, meus irmãos, tudo de bom? Hoje vamos estudar o livro O Céu e o Inferno relativamente aos espíritos sofredores, os endurecidos. Então, após a morte física, os espíritos no plano ou na pátria espiritual, após a sua evocação, o que estão sofrendo, o que estão passando nesse mundo. A quarta obra de Kardec, O Céu e o Inferno. Venha conosco. Boa tarde, meus irmãos. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus nos envolva nessa tarde de hoje, nos impulsionando ao bem servir. Que os protetores dessa sala nos ajudem, nos direcionem para o bem. E para iniciar os nossos estudos da tarde, eu solicitaria ao nosso irmão Brás fazer a abertura inicial. Por gentileza, Brás, faça a prece inicial para nós. Muito obrigado, meu irmão, estou descendo. A explanação, antes de eu fazer a prece, eu estava querendo fazer um pequeno comentário. Que coisa linda é a doutrina espírita. Nós estamos aqui de livre e espontânea vontade, com a sede de aprender. E quantos, por ignorância, vão a uma igreja por medo do diabo ou por medo de um Deus ferrenho? É fantástico quanto a doutrina espírita nos liberta, é libertadora. E assim vamos dar início ao estudo pedindo a proteção de Deus, de Jesus, Maria de Nazaré, a espiritualidade que intercede entre nós e ela, a mim instrui, que inspira o palestrante da tarde, o facilitador, que seja bem sintonizado, aos irmãozinhos que rodeiam, ouvindo também, os espíritos também têm sede de aprender. E não é pouco que fica na sintonia nossa aqui. E que os caravaneiros traga para estudar conosco, para aprender. Faça de nós o instrumento da tua paz. E assim vamos dar por início, com a permissão de Jesus, dar iniciada o estudo da tarde. Que assim seja na paz, com muita tranquilidade, com muita aprendizado. Amém. Boa tarde novamente, sobretudo os que chegaram posterior, Rodax, né? Bom retorno, Dudu. E vamos estudar, conforme está no banner aí, uma obra que é pouco estudada nos centros espíritas. Eu participo, sou trabalhador em 3 centros, e a gente percebe que esta obra, O Céu e o Inferno, é pouco estudada. E é a parte quarta do Livro dos Espíritos, né? Que são sobre a parte relativa às leis ou às penas futuras, né? Porque a parte primeira seria da criação, o Livro dos Espíritos, a parte segunda, a comunicação dos espíritos, então a parte primeira, a própria Gênesis, a parte segunda, que é a comunicação dos espíritos, que é o Livro dos Espíritos, a parte terceira, o que decorre da moral, que é o próprio Livro dos Médiuns, e a parte quarta, das leis futuras, que é o Evangelho. Então, Kardec, já quando fez a codificação, ou seja, quando codificou os questionamentos socráticos, né, foi pergunta e resposta do Livro dos Espíritos, já tinha em mente esse desdobramento, mais essas 4 obras, que são ditas obras da codificação. Fraterna, seja bem-vindo à Luz no Caminho. Meus irmãos, eu sugeria que alguém de vocês, eu pediria, colocasse um número de 1 a 288, por gentileza. 1 a 288. 234, Maria Adam colocou. Obrigado, irmã. E 234 nos diz textualmente o que segue. Maria, quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração, escreveu André Luiz.
Se alguém o magoou, se o ofendeu com calúnias, não imite repetindo os mesmos erros. Coloque-se acima dele, sabendo elevar, e procure esquecer, porque o pensamento negativo da raiva atrai para nós a onda de maldade que nosso infeliz adversário lança contra nós. Para ser feliz, Maria, saiba relevar e esquecer. E quando eu aqui, nesse exato momento, meus irmãos, eu falei o nome da Maria 3 vezes, quando a mesma solicitou que lêssemos a mensagem 234 de Minuto de Sabedoria, mas aqui é extensivo a todos os irmãos, amigos e admiradores da doutrina espírita. Então, nós não devemos alimentar ódio. Jéssica, seja bem-vinda à Sala Luz. Não devemos jogar para dentro de nós a cisânia, a discórdia. Não devemos sermos recalcitrantes. Devemos sim perdoar, porque aquele que perdoa, aquele que não tem ódio dentro de si, ele que efetivamente ganha. Então o ciúme, que é uma posse, o ódio, a raiva, o rancor, se você dissipa, tira isso de dentro de você mesmo, você é que acaba ganhando, você está distanciando o inimigo. Porque o ódio, quando eu não o dissipo e fico com ele, eu estou sempre lembrando, o Braz me fez alguma coisa extremamente ruim e que eu estou de fato ogerizado e com ódio dele, enquanto eu não esquecer, eu estou com o Braz na cabeça, eu estou pensando no Braz. Então, gente, e para não falar que esses pensamentos malévolos você joga na corrente sanguínea uma série de, não sei se é os radicais livres é bom, né? Uma série de componentes químicos que vai trabalhar substancialmente em desfavor à sua saúde. E falou também relativamente ao pensamento. Nós somos sabedores que o pensamento ele é energia, ele não é composto de energia. E ele precisa do fluido, assim como o som precisa do ar para propagar, o pensamento precisa do fluido. E quando você pensa bem, dissipando o ódio, você atrai e modifica o meio fluídico, agregando, afinizando e mantendo para aquele meio bons e extraordinários espíritos. Jéssica e Rô Estrela, seja bem-vinda à Sala Luz. Então, meus irmãos, repetindo, esse tema que vamos estudar hoje, uma vez que é da parte do ESD, né? É da parte sequencial que damos o estudo ao livro Céu e Inferno, e vamos voltar nele daqui 7 estudos, porque além das 5 obras ditas básicas, nós estudamos também obras póstumas e o que é o Espiritismo, né? O que é o Espiritismo foi escrito logo após o Livro dos Espíritos, em 1858. Então eu sugiro que vocês interajam na área de texto, porque até para não ficar muito monótono, né? Repetindo, é uma obra pouco estudada nos centros e pouco, né, estudada. Então, nós entramos quando do passamento, há 7 estudos atrás, nós estudamos sobre os espíritos medianamente felizes. Primeiro estudamos os espíritos felizes, posteriormente estudamos os medianamente felizes e hoje o nosso estudo será sobre um ou 2 casos do sofredor e um desses espíritos recalcitrantes ou espírito endurecido. E está aí, Maria, aquela mensagem que você colocou, a 234, o ódio. E a pessoa, como tem ódio no coração, vamos ver aqui quando formos estudar o espírito endurecido. Então, depois da morte, esses espíritos endurecidos, normalmente egoístas, maus, são logo presa de uma dúvida cruel a respeito do seu destino. Eles chegam na pátria espiritual
a primeira surpresa ou grande surpresa é descobrir que efetivamente não morreu. Ele olha em torno de si, vê que alguns outros espíritos, normalmente espíritos simpáticos, pai, mães, avós, espíritos de outra encarnação, inclusive, estão ali e lhe amparam, dá-lhe sustentação. Mas mesmo assim, dada a sua malignidade, dado o ódio dentro do coração, eles ficam insulados, eles ficam numa inércia, né? Como são maus, naturalmente, ou estão maus, né? Não são, estão temporariamente no mal, são assediados por espíritos do mesmo naipe, do mesmo teor vibrativo. E esses espíritos, não raro, ficam lembrando da sua existência, da maldade cometida, daquilo que efetivamente obraram quando encarnado estava. Então eles ficam sempre, e vamos ver, inclusive quando estivermos estudando relativamente aos espíritos suicidas, que esses espíritos, por exemplo, jogou debaixo de um trem. Ele suicidou jogando-se, atirando-se debaixo de um trem. Ele vai presenciar de uma forma perene, de uma forma constante, os pedaços de seu corpo. Ou muitas vezes ele jogou num precipício, ou mergulhou em determinada porção de água sem saber nadar. Ele vai sempre eternamente afogando ou caindo naquele precipício. Aquela maldade, aquilo que ele cometeu com o seu corpo, em pensando fugir de algum problema, ele vai vivenciar aquilo por muito tempo. Evidentemente que Deus, em sua bondade, em sua sabedoria, logo dá a oportunidade, né, de o espírito redimir, de o espírito voltar efetivamente a caminho da evolução. E vocês que assistiram, eu acredito que uma boa maioria aí assistiu André Luiz, aquele filme O Nosso Lar, vocês viram que quando Clarencio e mais Lísias, mais umas 2 a 3 espíritos lá no umbral, e os espíritos lá gritando, oh meu Deus, oh me ajuda, oh eu não aguento mais, oh que sufoco, cada um vivendo aquilo que efetivamente levou à morte, né? Normalmente ali estavam os suicidas. E Clarencio chegou perto de André Luiz muito combalido. Clarencio, vamos embora. Vamos. Aí André Luiz levanta com dificuldade, eles pegam pelo braço e levam lá para a colônia. Aí alguns espíritos, não, olha, eu também estou querendo ir. Clarencio, vamos também. Aí o próprio espírito, ele não tem condição moral de seguir Clarencio. Seja bem-vindo, Verônica. Paz e luz. Não tem condição de seguir. Muito embora não ficarão, ou eles não vão ficar naquela condição extremamente penosa por muito tempo. Logo a pessoa, o espírito arrepende, logo ele vai e começa a sentir a necessidade da evolução e percebe que tem vários espíritos ali para ajudar. Então, na verdade, e eu até estava falando isso em um dos outros estudos, o umbral não é de todo ruim, porque nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer o bem, e a felicidade consiste no trabalho em si. Então, ao desencarnarmos, mesmo esses espíritos já estando num patamar superior, vai onde? Vão lá. A gente vai para um umbral para ajudar as pessoas que efetivamente necessitam, a encaminhá-los a uma colônia, a um local especificamente aonde os mesmos são assistidos, são orientados para que prossigam a sua evolução.
seria o inferno de sua consciência, justamente, né? Então, o umbral é o inferno consciencial. Tanto o céu, que seria a salvação, e nós a salvação dentro da doutrina espírita, seria o distanciamento do vício e a colocação da virtude dentro de si. Ou seja, você distanciar do vício e adentrar a virtude. Então, esta é a salvação. Ou, em outras palavras, você colocar a termo e de forma adequada aquilo que você planejou na erraticidade. Se você planejou isto e aquilo para o seu processo reencarnatório e, digamos, aqui neste orbe vivendo e implementando da forma que planejou, então considera-se salvo. Então, é a pessoa que efetivamente evoluiu aquele tanto planejado, ou até mais. Então essa é a verdadeira salvação. E o inferno, ou o próprio umbral, é um estado de consciência temporal, né? Não penas eternas, conforme a doutrina dogmática diz. Bom, você morreu, você vai para o céu ou vai para o inferno. Criou-se em 585, no Conselho de Latrão, não foi Latrão, não, parece Constantinopla, criou-se a figura do purgatório, porquanto existia essa dicotomia, o espírito ou vai para o céu ou para o inferno, mal ou bem. Não tinha aquele meio termo, e a igreja, precisando de indulgência, precisando reforçar os cofres, começou a vender indulgência, sobretudo aquelas pessoas, e criou a figura do umbral. Do umbral não, criou a figura do purgatório. Então o espírito que não estava totalmente bom e não era totalmente mal, ficava nesse meio termo, no umbral. E, através das indulgências, através das compras de terrenos, vamos dizer assim, ao céu, porque uma das encíclicas papal levava isso, né? Você, através da indulgência, comprava um terrenozinho lá e uma felicidade a posteriori, através das orações, através das rezas, etc., poderia gozar essa benevolência, essa paz, entre aspas, né? Após a morte. Então ficava temporariamente nesse umbral e posteriormente iria para o céu, dado as suas indulgências, dado que efetivamente você doasse a doutrina da época. Então o espírito inerte, arrastado no turbilhão, ele vagueia, né, como diz as escrituras, sentindo a pele arrepiar-se-lhe de terror. Porque, na verdade, esse estado consciencial, conforme o Dudu colocou na área de texto, o espírito muitas vezes sente. Ele sente a perna, ele sente o corpo, ele sente as dores. E dado o seu estado moral, ou dado o que o mesmo aqui na terra obrou, ele sofre essas vicissitudes lá em cima. Em cima, metaforicamente, né? Lá no plano espiritual. E quando falamos plano espiritual, meus irmãos, não existe um plano geográfico, plano espiritual e o plano dos encarnados. Porque o mundo espiritual nada mais é do que esse mundo que estamos aqui e agora. E a 459 diz que somos influenciados e acotovelados mais do que imaginamos pelos imortais, né, pelos espíritos. Então aqui é o mundo espiritual. O universo é o mundo espiritual. Evidentemente que os espíritos vão atuar em dimensão outra que nós não conhecemos. Eles vão atuar numa quarta, numa quinta, numa sexta dimensão. Porque nós só conhecemos altura, largura e profundidade, 3 dimensões, né? A quarta dimensão, para frente, já envolve tempo. E uma criança, por falar em quarta dimensão, um jovem de 14 anos, ele deu uma explicação numa sala espírita, eu achei interessante. Ele fez uma linha de coordenada x e y, colocou na linha x, suspendeu uma
uma seta na linha Y. A hora que ela encontrou, ele disse o seguinte: para um avião bater, chocar-se no ar, tem que existir essas quatro ocorrências. Primeira coisa, tem que estar na mesma profundidade, tem que estar na mesma altura, indo na mesma largura, lá essas 3 dimensões que bem conhecemos, ainda tem que estar no mesmo tempo, né? Aí há a colisão. Então, a 4ª dimensão para frente é tempo e espaço, envolve, né? E quando falamos que os espíritos atuam nessa dimensão, os espíritos não têm a ubiquidade, mas são tão rápidos, que é como se eles podem estar em vários locais ao mesmo tempo. É como se fosse o espargir, o espalhar, o reflexionar de uma luz. Vamos dizer, o Sol. O Sol, ele clareia em vários locais ao mesmo tempo, assim é o Espírito. Muito embora o Espírito não tenha o princípio da ubiquidade, a divisão. Deixa eu ver a área de texto aqui. Agora, o terror umbral. Inferno, só que não eterno, quase 6. Muito bem, né? Então, na verdade, meus irmãos, o umbral é extraordinário. E nós, e as pessoas que querem efetivamente ajudar, e na verdade, o que é doutrina, ou quase toda a religião diz o seguinte: que a salvação está no bem, na prática do amor, na indulgência. Ora, eu costumo dizer, se a gente for para o lugar que tiver Bezerra, que tiver Gandhi, que tiver Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e etc., um Martin Luther King, lá é uma bonança. Eles mesmos não estão em um lugar circunstanciado porque isso nada mais é do que o céu cristão, né? Então, a gente, ao morrer, ao desencarnar, que é diferente da morte propriamente dita, você precisa efetivamente ir para o umbral, porque lá que tem necessidade de seu trabalho, lá que você vai ajudar as outras pessoas, lá que você vai orientar aquele irmãozinho que efetivamente está contorcendo, ainda não está sem luz, não sabe que desvinculou-se da própria matéria, né? Então precisa da ajuda, não é verdade, Mandudu? Então precisamos. Então umbral não é coisa ruim, não. E ademais, André Luiz, no livro Libertação, ele diz que a Terra tem 7 umbrais, né? Então não tem como não passar por umbral. No umbral, tem um umbral onde estão os espíritos que efetivamente trabalham na administração, umbral onde constam os espíritos felizes, umbral aonde o próprio André Luiz estava, que é regeneração. Tem umbral aonde nós estamos aqui encarnado. Tem 5, né? Falei 5, ele disse 7. Aí os outros 2 umbrais são as zonas abissais, subterrâneas, na parte ígnea da Terra. Então, segundo André Luiz, no livro Libertação, parece-me, fala desses 7 umbrais. Então é impossível nós não adentrarmos a umbral. E o umbral, literalmente, significa portão, passagem. Ficaremos, como o próprio Dodô disse lá, um estágio consciencial, dado a nossa consciência, dado o nosso pensamento, dado a nossa evolução. Então, logo, verificarmos que efetivamente desencarnamos, ou seja, o espírito saiu da carne, já não está naquele estágio de espírito sofredor, ele vai evoluindo, vai galgando posições superiores. Rosalinda, seja bem-vindo à Sala Luz do Caminho. Então veja bem, novel, um espírito dirige ao médium depois de ser evocado, e ele disse o seguinte: vou contar-te o meu sofrimento quando morri. Meu espírito, e esse meu espírito aqui, ele falando, né, na verdade o espírito não é nosso, nós somos o espírito, mas ele fala aqui, o meu espírito preso ao corpo por elos materiais teve grande dificuldade. Ele teve grande dificuldade
grandes dificuldades. Eu estava vendo o Frei colocar aqui relativamente a essas zonas abissais. Então, na verdade, o que o Espiritismo, ou a doutrina espírita, fala relativamente a umbral, relativamente à encarnação, relativamente à multiplicidade de mundo, não é nada novo. Porquanto na Índia ou no Egito Antigo existia essas doutrinas que advogavam, né, a vida do espírito e outro. Não, Sócrates. Só que se você pegar a doutrina socrática escrita por Platão, você observa que ele era reencarnacionista, ele acreditava na vida após a morte, acreditava em multiplicidade de mundo, e mesmo antes de Sócrates havia doutrina. Então, a nossa doutrina, ao advogar esses princípios, nada de novo está nos falando, nos dizendo. A vida ele tinha deixado aos 21 anos. Estava ainda uma vida vigorosa. E aí ele não podia crer. E, na verdade, ele chegou lá, no plano errático, e foi assediado, foi, de uma certa forma, colocado em uma região bastante inóspita, uma região onde o mesmo sofreu substancialmente. Num segundo momento, ele rogou a proteção divina, rogou às pessoas ou aos espíritos que ali estavam, e ele teve uma ascensão, né? Foi para colônias outras. Mas aqui fala textualmente: procurava fugir a essa influência, interessando-me pelos objetos que me cercavam, novos, mas que, no entanto, já conhecia. Então ele via os espíritos luminosos lá, espíritos outros que estavam num posicionamento muito superior ao mesmo, mas ele não tinha como chegar àquele patamar, conhecia. E o espírito, quando nós estamos nesse estágio, e mesmo incorporado, os espíritos, por afinização, por afinidade, encosta na gente, chega próximo a gente, afiniza, né, por esses pensamentos ou por essas ações nossas malignas, porque eles sentem felizes, se comprazem, se regozijam em estar nessa sintonia nossa. E a gente dá trela, a gente abre as portas, dá aso para que os mesmos, né, obrem, para que os mesmos, vão dizer assim, nos obsidiam, e eles se comprazem. São felizes por tornar nós, espíritos, né, encarnados, igual a eles, ou pelo menos fazendo o que eles fazem. E isso também lá no plano espiritual. O espírito sofredor, antes de conhecer a luz, antes de ser guindado a um posicionamento mais suave, um posicionamento melhor, ele está sempre assediado por espíritos da sua mesma estirpe, da sua mesma laia, do seu mesmo padrão vibratório. Veja bem, outro caso que nós poderíamos citar aqui, Lisbeth. Um espírito sofredor inscreve o nome como o nome de Lisbeth. Ele foi evocado. Deixa eu ver o que Armando coloca aqui. Os espíritos ocupam a região circunscrita determinada no espaço. Os espíritos estão por toda parte. Povoa ao infinito, os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem saber de porquê. Os espíritos são uma das forças da natureza, e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditas aos menos avançados. Então veja bem, se você é uma pessoa que detesta a bebida alcoólica,
você é uma pessoa que pode ter sido até um ex-alcoólico, que eles denominam alcoólico, né? É você, naturalmente, você não vai procurar um amigo num bar. Você, se é um espírito, um religioso, um católico, um protestante convicto, você vai, sem dúvida alguma, procurar um relacionamento nesses meios. Assim é no mundo espiritual. E quando eu tenho, muitas vezes, eu não sou mau, eu não sou vicioso, mas tenho a tendência viciosa, e eu naturalmente abro as portas, abro a janela, isso aí é a janela moral, a janela mental, eu estou passível de ser obsidiado. Então a obsessão, ela tem sobretudo o meu consentimento. Enquanto efetivamente eu não querer, enquanto eu não fechar as portas, através da oração, da ajuda do meu espírito protetor, etc., dos nossos espíritos protetores, então não há um enleiramento, né? Não há uma colocação dos carros aos trilhos. Então o que o colega colocou aí, relativamente à questão 87, é muito interessante. E não há esse lugar circunscrito. Há pela afinização. É o que nós falávamos aqui, Nivone Pereira de Amaral. Ela denomina lá Vale do Suicida. O Vale do Suicida, há um local circunscrito? Não há especificamente esse lugar geográfico. Entretanto, pela sintonia, pela vibração, os espíritos podem ficar temporariamente em algum local físico, sim, temporariamente. Muito bem. Então, quereis dar-nos algumas informações? Foi evocado Lisbeth, e ela diz o seguinte: quereis dar-nos algumas informações a respeito de vossa posição? Assim como da causa de vosso sofrimento? Foi evocado isso lá na França. Isso aqui foi em 1862. Foi evocado esse espírito e ele respondeu: sede humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente na provação, caridoso para o pobre, consolador do fraco, sensível de todos os sofrimentos, e não sofreis as torturas que eu amargo, que eu sofro. Ora, então esse espírito sofredor, ele diz para sermos caridosos, para sermos consolador com o fraco, para sermos sensíveis aos sofrimentos das outras pessoas, significa que esse espírito já tinha galgado um posicionamento um posicionamento maior do que efetivamente estava, né? Pareceis sentir as falhas decorrentes do contrário procedimento. O arrependimento deve dar-vos alívio? Foi perguntado. Você arrependeu? Dá alívio? Não. Aí ele responde: não, o arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. Então, se você sofreu e você arrependeu, é aquilo que nós falávamos na salvação. Não adianta eu me arrepender. Rosalina Eduardo Palmeira, seja bem-vindo à Sala Luz. Não adianta eu simplesmente arrepender. Eu preciso o quê? Expiar e depois regenerar, né? Aliás, na verdade, é arrepender, regenerar e expiar. Não, expiar está antes, né? Então, eu arrependo, sofro e regenero. A reparação, né, Eduardo? Muito bem. Faça outra pergunta. Aqui, este ensinamento é uma grande verdade. Às vezes o sofrimento provoca um brado de arrependimento menos sincero, que não é a expressão de pesar pela prática do mal, visto como, se o espírito deixasse de sofrer, não duvidaria reencetá-lo. Então, na verdade, não basta simplesmente você arrepender. Você precisa reparar, né? Que é a regeneração. Então, você expia e regenera, repara. Eis porque o arrependimento, veja bem, nem sempre acarreta imediata libertação do espírito,
Predispõe-no, porém, para ela, eis tudo. É-lhes preciso, além disso, provar a sinceridade e a firmeza de resolução, por meio de novas provações reparadoras do mal. Porque senão era muito fácil. Eu aceitei Jesus no meu coração, eu estou salvo. Né? Como diz uma das doutrinas dogmáticas aí, você aceitou Jesus no coração, está salvo. E na verdade não é dessa forma. Eu sou a verdade, sou a vida e sou a luz. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Então, eu tenho que aceitar Jesus, é verdade. Mas mais do que aceitar, praticar o que o mesmo deixou exemplificado. Fazer o que ele nos orientou. Praticar as suas ações. Então não é só, Jesus não salva, mas nós praticando as suas ações, né, implementando os seus exemplos, o que o mesmo deixou, está fartamente escrito nos evangelhos, e aliás não está nos evangelhos, isso aí está onde, meus irmãos? Essas leis divinas estão íncitas, estão dentro de nós, cada um de nós tem essas leis, e quando nós aferimos, é o caso da ação e reação, quando aferimos, nós pagamos aqui mesmo, ou quando não, em outra vida. Ora, eu fiz alguma coisa de errado, eu feri a lei divina que está dentro de mim, eu vou pagar aqui mesmo. Por exemplo, eu extorqui, eu matei, eu degolei, eu estuprei alguém. É bem provável que eu já começo a pagar aqui pelas leis humanas. Mas, Décio, as leis humanas para fazer uma reparação é muito falha. Tudo bem, se houve falha nas leis humanas, eu fui recolhido a um cárcere, eu tive de fazer isso ou aquilo, no sentido de reparar. Porém, não foi conforme o que determina e precisa ser feito, segundo as leis divinas, eu, posteriormente, terei vidas outras para reparar esse malefício feito. Isso aí está a bondade de Deus. E aí, né, meus irmãos, nessa reparação que efetivamente a reencarnação, a doutrina dos espíritos, a nossa doutrina, ela explica muita coisa, ou praticamente tudo, que as outras joga para o campo do mistério. Chega aí, ó, não, nós não podemos. Isso aí é do naipe, é um mistério. Isso aí é a divina providência, nós não devemos adentrar, que normalmente essas religiões dogmáticas. Por exemplo, casos como morte extemporânea, porque uma criancinha morre aos 2 anos, 2 meses ou 1 hora, e ao passo que aquele que viveu mais tempo, lá aos 40, aos 60 anos, igual Kardec, aos 55 anos, que ele começou, aos 55 anos, que ele começou a aderir ao espiritismo. Até os 54 anos ele era um magnetista, né? Bezerra, 55 anos, também. E se ele morresse antes? Iria para o inferno, iria às labaredas. Então, Deus, pela bondade, a reencarnação explica isso, tudo. Essas mortes coletivas, os desencarnos coletivos, normalmente morre criança, velhos, indefesos. Será que Deus seria tão injusto? O porquê nascer na mesma família uma pessoa para o bem, voltada a princípios éticos e morais e a contribuir com o próximo, e muitas vezes, sendo gêmeo, nasce um outro com qualidades e pendores totalmente diversos. Como se explica isso? Foi criado tendo a mesma alimentação, a mesma educação, e nasce pessoas de comportamento tão díspares. Será que Deus, ao nascer aquela criança, criou, como dizem, a alma imediatamente e colocou em cada ser? Então aí é a reencarnação que efetivamente explica essas discrepâncias, né? Esses casos, de uma certa forma,
bastante inusitado. E não simplesmente falar, isso é um mistério de Deus, nós não devemos entrar. Minari, seja bem-vindo à Sala Luz. Meditando-se cuidadosamente sobre todos os exemplos que citamos, encontrar-se-á nas palavras dos Espíritos, mesmo dos mais inferiores, profundo ensinamento, pondo-nos a par dos mais íntimos pormenores da vida espiritual. Quem fala isso é Kardec. O homem superficial pode não ver nesses exemplos mais do que pitorescas narrativas, mas o homem sério e refletido encontrará neles abundante manancial de estudos. Então, você criticar, você falar mal do islamismo, do espiritismo, de qualquer outra doutrina, de uma filosofia, sem você ter uma base de sustentação, sem ter uma base de conhecimento, é no mínimo irresponsabilidade. A criticar sem ter fundamento é extremamente grave. Mas Kardec, certa vez disse, e está consignado, eu não lembro em qual das suas obras, básica, que o verdadeiro espírita, parece-me que o que é o espiritismo e tem nas obras postas, que aquele espiritista que não estuda, ou muitas vezes que tem pendores e por ter algum conhecimento faz críticas indevidas, é pior do que o adversário que nada entende. Porque ele nada entendendo, ele simplesmente faz uma crítica descabida, sem fundamento e sem alguma consistência, aquilo se esboroa, né? Cai no esquecimento, logo é esquecido, porque a verdade, como diz um velho refrão, a mentira, ela tem perna curta. E o espiritista que tem algum conhecimento e começa a fazer certas críticas, pode ser medianamente abalizada, esses sim são piores. Então, quando fez essas evocações aqui, fizeram essas evocações de vários espíritos em vários patamares evolutivos, isso vem contribuir substancialmente com a nossa evolução. Porque esses casos aqui, esses espíritos sofredores, eles estão num posicionamento inferior a nós. Por mais que ainda estamos vinculados à matéria, aos bens materiais, aos bens que a traça corrói e o ladrão rouba, mas já estamos num patamar evolutivo maior. Ora, só pelo fato de sabermos e de ter plena consciência, de estar internalizado em nós, que a vida não começa no túmulo, aliás, não começa no berço e não termina no túmulo, já é uma virtude extraordinária. Somos sabedores que temos uma vida só, né? Essa encarnação, ou seja, essa alma, esse espírito na carne é parte da vida eterna que temos. Então a vida precede ao berço. Deus criou-nos de formas iguais, de forma simples, humilde e ignorante no saber. Por quê? O fez dessa forma. Para dar linearidade e haver uma justiça. Então, o Dudu, ele evolui mais do que o irmão X, porque o Décio, na verdade, não tem o conhecimento e não obrou de tal forma. Muitas vezes em suas prédicas, naquilo que ele falava, algumas vezes até falou bonito, mas não seguiu. Foram palavras ditas ao vento, foram palavras saídas maquinalmente pelos seus lábios e não vieram do coração. E o Dudu, ao ouvir as palavras, muito bem, Luiz, ao ouvir essas palavras, colocou em prática. Então, nós somos sabedores, está escrito nas obras básicas, que fé sem obra não há sustentação, né? Não tem sustentação. Então ficou
Mas vai dar para a gente ver esse espírito endurecido. Nós falamos dois casos de espíritos sofredores. Então, e relativamente nós temos ainda 14 minutos, né, Isis? E nesses 14 minutos, antes de passar ao nosso questionamento, conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, né, Dudu? E realmente, veja bem, isso é muito importante o que o Dudu colocou, porque o espírita não é aquele cidadão bonzinho, certo e sem erro, totalmente perfeito, não. É aquele que transforma moralmente a cada dia e combate as suas más tendências. Esse sim é o verdadeiro espírita. Então, se o cidadão está bebendo, fumando, injetando, cheirando, hoje, amanhã já não deixa de fazer aquilo, deixa de fumar, nada, aí 3 meses, 1 ano, deixa disso, deixa de beber. Ora, esse é o verdadeiro espírita. É porque a cada tempo, a cada dia ele está melhorando. A cada dia ele está melhorando. O que coloca aqui, a rainha de Ouda, ela faleceu na França em 1858. Quais as vossas sensações ao deixar o mundo terrestre? Ela disse o seguinte: olha, eu estou perturbado, mas eu não posso implicar. Aí perguntou se ela é feliz. Não, eu sou feliz porque eu sou rainha. Lamentais, outra pergunta, lamentais por ter sido sepultada entre os cristãos e não em vosso país? Ela morava na Índia. Ela disse, sim, eu lá na Índia, a terra, vamos dizer assim, sobre o meu corpo, teria menor peso. Que pensais das honras fúneis atribuídas aos vossos despojos? Ela disse assim, olha, foi extraordinário, mas pelo posicionamento que eu tinha quando viva estava, eu acho e merecia mais. E aí ela demonstra um orgulho extraordinário. Ela demonstra um orgulho, uma vaidade extraordinária. E isso vai corroborar com o seu sofrimento. E nesse aspecto, a gente vê aqui nos desenrolar e no questionar e no responder do espírito, a gente percebe que ela sofre com esse orgulho. E veja bem, meus irmãos, que qualquer situação, tanto de um espírito endurecido, como um espírito sofredor, essa situação é passageira. Quando André Luiz, lá no umbral, ele ficou 8 anos e foi para lá na condição de suicida, uma vez que ele tinha maus comportamentos no que refere-se à bebida alcoólica, ao tabagismo, ele era um sexólatra, tinha até sífilis também, né? Tinha relacionamentos não só com a empregada. Então, ele ficou estupefato quando Clarencio, lá, falou num segundo momento que ele era um suicida. Ele falou, não, eu era médico, etc. Tal. Pois bem, mas o importante é que ele, com 8 anos, ele arrependeu e aceitou ajuda. Mas tem vários espíritos, e conforme o que efetivamente ele fez aqui no orbe Terra, ele fica séculos, ele fica muito tempo. Conceiça e Andrádinos, seja bem-vindo, paz e luz, meu irmão. A sala Luz no Caminho. Então, meus irmãos, Deus em sua bondade, Deus na sua magnificência, Deus amor, Deus justiça, dá a oportunidade a esses espíritos sofredores, a esses espíritos endurecidos de se redimir, de voltar a caminhar novamente na sua escala evolutiva que vai do átomo ao arcanjo. Isso aí de forma relativa, porque quando adentrarmos aos mundos ditosos, aos mundos extremamente felizes, né? Não terminará a evolução continua.
Meus irmãos, muita paz, muita luz. Em não tendo nenhum questionamento, nós passaríamos o final dos nossos estudos. Há algum questionamento, meus irmãos? Essa rainha, justamente, Nanda, é um espírito endurecido. Ela faleceu, ela morreu, ela gozava de todos os pendores. Ela, num determinado ponto, sendo arguída pela equipe junto a Kardec lá, na sessão mediúnica, ela disse o seguinte: passou o reino para o seu filho e disse que até o sangue dela era azul e que lá em cima ela estava assim extremamente chateada, extremamente insatisfeita, porque na terra ela tinha uma série de vassalos. Lá ela gritava, ela falava alto, ela bradava e não tinha pessoas para submeter aos seus desígnios, aos seus mandos, ao seu autoritarismo. E pergunta num determinado momento o que ela acha de Jesus. Ela não vem ao caso, Jesus simplesmente foi um pensador, até porque ela não era cristã, né? O que ela achava do cristianismo, o que achava do budismo. Há esses questionamentos, mas o que dimana da vertente colocada, lá dada essa vocação da rainha, vê-se o orgulho, né? Vê-se a implementação deste autoritarismo, desse mando fácil que ela tinha na terra, e lá simplesmente ela não era ouvida. E ali começa a sofrer. Ela, a gente já estava percebendo que por ele não haver ressonância relativamente aos seus desejos, ela já estava voltando atrás. Então, aí vai acontecer o quê? Vai acontecer que num segundo ou terceiro momento, ela vai receber ajuda, ela vai sentir um espírito amigo através de um parente, através de um conhecido desta ou de outra encarnação, e ela vai perceber que ele, estando num posicionamento melhor, aí ela também vai. E aí o que ocorre? Essa transmigração não, essa ascensão para uma colônia, né? Uma colônia onde ela vai ser preparada para futuras reencarnações. Fraterna pergunta: pode ser considerado como um espírito primário? Na verdade, fraterno, o espírito primário ele está nos mundos primitivos, né? O mundo primitivo é um mundo onde o espírito, de uma certa forma, ele luta pela comida, onde só mais o mal prevalece. Nós já estamos na segunda escala do mundo, que são os mundos de prova e expiação. A Terra já foi um mundo primitivo, né? Onde você lutava pela comida, matava, pensava só o mal, agia só com o mal, só para te completar, só para a sua satisfação pessoal. Então esse é o mundo primitivo. O nosso, que é o mundo de prova e expiação, existe o mal e existe o bem. O mal ainda prepondera, o mal se evidencia, o mal vai a lume. Posteriormente ao mundo de prova e expiação vem qual? O mundo de regeneração, que estamos adentrando. Rodax e Daisy, seja bem-vindo à Sala Luz no Caminho, que é um mundo onde, de regeneração, o bem já vai prevalecer ao mal. Posteriormente ao mundo de regeneração, vai ser qual outro mundo? Mundos felizes. Esse mundo ainda há encarnação. Então, à medida que vai evoluindo, o espírito, em termos perispiríticos, vai tornando menos denso, vai tornando, vamos dizer assim, mais vaporoso, menos material, e vai desvinculando mais da matéria. Nos mundos felizes, são mundo de espíritos felizes, mas ainda tem espíritos que têm tendências ao mal, mas já o bem prevalece. E o último mundo, didaticamente, que a espiritualidade assim colocou para Kardec, são os mundos ditosos, ou os mundos celestes. Lá são
existe encarnação, sim, mas de um corpo muito diáfano, um corpo muito tênue. Praticamente não existe a matéria, praticamente não existe a matéria na forma que a conhecemos. Lá são os assessores, vamos dizer, os assessores de Deus, os espíritos puros, os espíritos de luz, né? Os espíritos que trabalham como co-criadores, ajudando diretamente Deus. Veja bem que nós falamos trabalhar em várias circunstâncias, porque a felicidade está no trabalho. Então o espírito é feliz trabalhando. E daí, Décio? Acabou a evolução? Foi nos dado a compreender até esses mundos ditosos. Daí para frente, há sim evolução, mas ainda não temos condição de saber ou entender espíritos mais puros que, por exemplo, Jesus ou esses espíritos de escola que existe por aí. Muita luz, muita paz. Espírito divino, mundos divinos, né? Muita luz, muita paz. E eu chamaria a nossa amiga, eu chamo a nossa amiga Miriam para fazer o encerramento para nós. E em você, Miriam, querendo fazer alguma conclusão ou querendo fazer alguma colocação, esteja à vontade, sabe, minha irmã? A gente que agradece. E eu usamos, viu, meus irmãos? Eu usamos. Eu tinha falado com a Miriam, parece... Miriam, suspende a mão aí. Parece que a colega não está. Você poderia brindar com a prece para nós, mano, Dudu? A prece final? Ou você está sem microfone? Ah, ela está no trabalho, né? Pois bem, meus irmãos. Há algum voluntário para fazê-la? Se não fizer, eu vou fazê-la. Muito bem, então vamos lá. Aqueles que quiserem pegar um copo d'água, coloque próximo ao PC, ou coloque no ambiente. Se não quiser pegar agora, não tem problema, pega a posteriori. Divino Mestre Jesus, agradecemos pelos estudos dessa tarde, agradecemos toda a espiritualidade aqui presente, Espírito Protetor, Chico Xavier e Maria Santíssima, e todos os espíritos de luz e espíritos bondosos que nos inspiraram, nos intuíram, para que promovêssemos esses estudos da tarde. Estudo dessa nossa, minha, sua, extraordinária doutrina. Doutrina que nos diz com claridade, com bastante lucidez de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Diz de forma clara e explica a razão da dor, do sofrimento, o porquê da morte extemporânea, a razão de uma pessoa com uma desestrutura mental que nasce com um problema de sinapse nervosa, uns muito inteligentes e outros não, explica a razão da riqueza, da pobreza, qualquer tipo de doença, qualquer tipo de virtude, qualquer tipo de vício, explica tudo. Então, amado Mestre, vós agradecemos por tudo. Estenda o vosso véu às nossas famílias, às nossas casas, às pessoas que efetivamente necessitam, a todo o universo, né, Maria Adam? Estende o vosso véu às pessoas nos hospitais que estão desamparadas, muitas vezes não têm nem parentes próximos, estão julgadas. Vá aos cárceres, muitas vezes aquelas pessoas que lá estão, sim, cometeram atrocidades, mas estão passando necessidades, estão passando, talvez até sofrendo mais do que em relação àquilo que eles foram condenados. Estende o vosso véu às pessoas desabrigadas, às pessoas que estão só. E muitas vezes a solidão, a pessoa pode estar no meio da comunidade. É a pior solidão você estar no meio das pessoas. Enfim, Divino Mestre, ajuda-nos. Conceda a bênção e a autorização para que os espíritos aqui presentes imantam
e magnetiza a água constante desse copo, tornando-a um bálsamo, um elixir, um remédio que vai debelar as nossas doenças, tanto físicas como espirituais. Você toma água, posteriormente dá água à pessoa que você, ao seu pai, à sua mãe, à sua esposa, à pessoa, ao seu vizinho, e que essa pessoa que tomar a água sentirá os benefícios oriundos da modificação molecular que a mesma está passando agora, ou passou. Então, meus amigos, meus irmãos, meus admiradores da doutrina, sintam-se abraçados e beijados. Eu, a espiritualidade, nós vos amamos, eu amo todos aqui. Um beijo no centro de vossos corações, que assim seja, meus irmãos. Que assim seja, muita paz e luz. Bebam a água com muita fé. Eu vou colocar uma música aqui e vamos saindo. Muita paz, muita luz. Parece num momento até saber tudo que eu estou sentindo. Obrigado a todos. E veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui. Quero estar assim pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Você pode estar longe, longe sim, mas por te amar sinto que está perto de mim. Quero estar assim pra sempre.